Muitas vezes pensamos em desistir de tudo, achamos que não somos nada, mas nós somos tudo, que Deus é o nosso Pai. Foi Ele que te criou, Ele que deu fôlego de vida a cada um de nós. Então, valorize a sua vida. Não pense muitas vezes que você não é nada, que você não é capaz. Você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece é o Senhor Jesus. Você pode sim. Você pode passar por todos os obstáculos, porque Ele diz na tua palavra que no mundo teríamos aflições, mas também Ele diz: tem de bom ânimo. Então vamos ter um bom ânimo e vamos valorizar a nossa vida. E Deus vai estar conosco. Não importa a luta que você esteja passando, se valorize. Seu Deus é maior do que os teus problemas. Aleluia, Senhor.
criança, voltar à inocência e acreditar mais em Ti, Jesus, e se jogar em Seus braços e Te amar pelo que Tu és, não pelo que o Senhor pode nos dar. Abraça-nos, Senhor, nessa noite, Senhor. Toca, Senhor, em cada um, Senhor, nessa noite. Sinta o abraço do Senhor, meu irmão. Sinta, Senhor. Aleluia, Jesus. Abraça-me. Glória a Deus.
Boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja conosco, amém? Amém. Graças a Deus, é mais uma honra poder estar na presença de Deus, na casa do Pai, podermos se alegrar alguns minutos da nossa vida, que é aquilo que vai refletir de fato mesmo a nossa comunidade. Estamos ensaiando aqui na terra para poder ter uma vida eterna no reino de Deus, mas nessa noite eu agradeço a Deus também pela igreja do Senhor, na qual eu me pertenço, Igreja Batista Shalom. Agradeço a Deus pela vida do pastor Paulo também, por essa igreja maravilhosa, que é essa família abençoada, que são vocês, que pela graça de Deus nós fazemos parte uns com os outros. É bem verdade, o pastor Paulo esteve ali na quarta-feira e foi uma bênção recebê-los, ele com sua família ali na igreja, porque nós temos um culto de terça-feira, que a gente se reunimos lá no Júlio Mesquita para estar em 1 hora em oração. E na terça-feira a gente adotou como se fosse essa caixinha aqui que vocês têm preparado para as orações. A gente colocou o nome do ministério de vocês, o nome da igreja de vocês, essa família que aqui está diante de Deus. Nós oramos por vocês também na terça-feira, apresentamos essa igreja, esse ministério, esse rebanho. Apresentamos também a vida do pastor Paulo como amigo, irmão, companheiro de batalha. E para nossa surpresa, na quarta-feira ele apareceu, né? Ele apareceu como uma bênção da parte de Deus nas nossas vidas. Até mesmo quando nós terminamos o culto de terça-feira, uma das minhas irmãs começou a comentar comigo: nossa, irmã, eu estou com saudade do pastor Paulo, né? E eu falei assim: o pastor Paulo é uma bênção, ele está com o projeto dele da igreja lá, mas ele vem, mais cedo ou mais tarde ele aparece, eu também vim aqui para lá. Aí de repente no dia seguinte Deus envia ele lá, né? E aí foi gostoso, foi uma bênção recebê-lo lá mais uma vez, porque tem nos ajudado. Tem sido não só como um amigo, irmão, companheiro, mas tem sido um pastor também para mim, o rebanho lá do Júlio Mesquita também. Graças a Deus. Gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse os olhos. Gostaria de fazer uma oração nesse exato momento, que a gente possa entrar na leitura das Escrituras nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pelo teu santo e bendito nome. Te agradecemos, a Deus, pelo dia que o Senhor nos dá nessa noite, para que podemos estar mais uma vez reunidos para adorar e louvar o seu santo nome. Pedimos a tua bênção, teu amor, teu carinho, tua proteção para conosco, na qual o Senhor já vem concedendo. Mas que nessa noite fale conosco, Pai, através da tua palavra, Deus. Nos ajude, Senhor, porque grandes são os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida, mas a tua palavra, Senhor, nos diz que maior é o Senhor que está conosco do que aqueles que têm se levantado. Todo o desafio que a sua igreja está enfrentando, nós cremos na vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quem são esses incircuncisos querendo desafiar o exército do Deus vivo? Nós somos o seu exército aqui nessa terra, nós cumprimos os seus estatutos, os seus mandamentos e as suas ordenanças. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, ouve o clamor da tua igreja e desça em favor do teu povo para o louvor da tua glória. Assim nós oramos e repreendemos toda ação contrária. Tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, seja desfeito e lançado no abismo, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de falar um assunto bem interessante na noite de hoje. Eu estava buscando de Deus para que eu pudesse trazer algo para a igreja do Senhor, e eu pedia muito para que o Espírito Santo de Deus me desse uma palavra, uma direção. E Deus me pediu para contar um trecho, uma pequena parte, uma simples parte da história de um homem que de fato ele perseguiu a igreja do Senhor. O Atos capítulo 9, vamos falar sobre a conversão de Saulo.
capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A partir do primeiro versículo em diante. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, e ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens os levaram pela mão até Damasco. Até aqui está bom, porque é exatamente sobre um pouco dessa cidade de Damasco que eu queria dizer para mim nesta noite, através da palavra de Deus, através e para vocês também, o que sucede quando esse homem saiu de Jerusalém para a cidade de Damasco para uma missão. Repare que o apóstolo Paulo, antes dele ser reconhecido como um missionário, como um homem de Deus, diante do evangelho que Deus tinha confiado nas suas mãos, ele se chamava Saulo. E a Bíblia diz que esse homem, ele respirava ameaças e ódios contra os crentes que estavam se multiplicando nos dias de Paulo. E de repente esse homem, ele começa a fazer aquilo que ele mais desejava: acabar com a religião cristã que estava surgindo em seus dias. Porque até então nós conhecemos quem predominava a arte da religião nos dias de apóstolo Paulo eram os fariseus, era o judaísmo farisaico. Eles tinham como a religião ampla, a religião verdadeira. Ninguém poderia acrescentar nada além daquilo que eles já tinham recebido pela lei e pela Torá. E Paulo ficou inconformado em ver uma seita nova se levantando, pregando um tal de Jesus. Aquilo para ele foi à tona, aquilo para ele explodiu no seu peito como um ato de vingança para querer acabar com aquela religião ou com aquela seita que ali começou a surgir em Jerusalém. Aquele homem, ele era muito bem instruído. A Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um mestre que estavam ali dentro das escolas judaicas em Jerusalém. Esse homem foi comparado como o descendente de Platão, Sócrates, e assim vem cumprindo-se a história dos gregos que se levantaram como grandes filósofos. E ali Paulo, então, ele tem uma decadência, ele tem uma academia formada diante dos pés de Gamaliel que era totalmente diferente da personalidade do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não tinha um grau de instrução que ele tinha, não tinha o estudo, a bagagem que Paulo tinha perante o judaísmo. Então esse homem não se conformou perante as Escrituras, e ali começou a surgir uma nova seita, ou uma nova religião.
Então qual é a missão desse homem? A missão desse homem é acabar com o cristianismo que ali Jesus tem implantado. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria de dizer para vocês que a conversão de Saulo, ela se dá ao meio do caminho. Repare que esse homem desceu com cartas, com autorização, até a cidade de Damasco, onde ele ouviu falar que ali também tinha uma igreja reunida. Ali tem alguns cristãos ali naquela cidade. E ele pediu ordem para que ele pudesse descer até aquela cidade, matar, prender e devastar o povo ou a igreja que ali estava. Então esse homem sai com uma missão. E essa missão, eu acredito que perante o maior evento que o livro de Atos dos Apóstolos propõe para a igreja, que está findado no capítulo 2, onde vai falar da descida do Espírito Santo de Deus, aonde a igreja recebeu poder e autoridade. Lucas, ele relata 3 passagens desse capítulo 9 que nós lemos na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele diz também no capítulo 22, no capítulo 23, Lucas, ele fala do mesmo assunto. Ele fala da mesma descida de Saulo até a cidade de Damasco. Ele relatou 3 vezes dentro do mesmo livro um advento que ele não se conformou, tamanho poder que Deus tinha feito na vida desse homem. Depois de Atos dos Apóstolos, depois da igreja estar reunida no cenáculo e desceu o Espírito Santo no capítulo 2, onde ele revestiu a igreja, depois desse evento, a maior contabilidade que esse livro de Atos pode nos proporcionar é a transformação da vida desse homem. Deus é o Deus ainda que transforma as vidas. Deus é o mesmo Deus que apareceu no meio do caminho de Saulo descendo para Damasco. Eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus é Deus que surpreende eu e você, é no meio da nossa caminhada. Deus, ele surpreende nós, é no meio, no percurso da nossa caminhada. Na medida e na direção que você avança em favor do reino dele, é a medida que ele se proporciona para aparecer para mim e para você de maneira tal. Repare que esse homem, ele desce a caminho de Damasco com uma missão. E a missão dele era prender e matar os cristãos que ali estavam. E de repente ele não sabia, ele não esperava que algo iria acontecer no meio da caminhada. Talvez nós não descemos, ou nós nem iremos para lugares para matar ou para prender cristão, mas nós iremos para lugares para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e de repente nessas caminhadas que nós fazemos perante a estrada do Evangelho que nós trilhamos aqui nessa terra, Deus pode aparecer no meio do caminho e nos surpreender de tal maneira. Às vezes você vem para a casa de Deus no sábado, na terça, na quarta, na quinta, não importa o dia da semana, e você não sabe que perante um desses dias Deus tem uma grande surpresa para dar para mim e para você. Sabe por quê? Porque Deus gosta de aparecer para o seu povo no meio do caminho. Ele não gosta de aparecer quando nós não estamos andando no caminho dele. Ele aparece para nós no meio do caminho. Mas Saulo não era crente. Saulo não servia a Deus. Saulo estava descendo por uma missão difícil, para que eu e você compreendêssemos como os cristãos nesses dias de hoje. Saulo estava descendo a caminho de Damasco para fazer maldade com os cristãos, com a igreja que ali se encontrava. Só que Saulo não sabia que ele não estava lutando com a igreja, ele não estava lutando com os cristãos que ali estavam, ele estava lutando com o próprio Deus, o próprio Cristo. Se tem alguma pessoa que não vai com a sua fachada, se tem alguma pessoa que te persegue, se tem alguma pessoa que te fala mal, saiba primeiro a mim, saiba primeiro a você, que essa pessoa não está falando mal de mim e nem de você. Ela não está perseguindo nem a mim e nem a você, ela está perseguindo o Cristo que nós servimos. Saulo não estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo a Cristo. Porque repare, quando Cristo aparece para ele como uma forma de luz,
no meio do seu caminho, Deus disse para ele: por que tu me persegues? Ele não disse: por que você vai perseguir os crentes que estão lá em Damasco? Você está entendendo porque o louvor foi louvado aqui, que você tem valor? O Espírito Santo de Deus move em você, mora em você, habita em você, anda com você, convive com você. Porque quando alguém mexe com você, ele não está simplesmente mexendo com você, está mexendo com Deus que te chamou para ser. Glória a Deus. O negócio é mais embaixo. Por isso que nós não podemos cair nas armadilhas do diabo. Se alguém se levanta contra você, não caia na armadilha. Não fale aquilo que ele mereça ouvir naquela hora. Jesus disse: se alguém ferir uma face, vira outra. Às vezes as pessoas não batem fisicamente, mas batem verbalmente com palavras. Então, essa pessoa não está te ofendendo. Essa pessoa está ofendendo o Cristo que você serve. E o Cristo que você serve é poderoso, Ele está no controle de toda a situação que se move na nossa vida. Eu separei uma coisa aqui que eu gostaria de falar para vocês acerca de Saulo, quando ele desce para caminho de Damasco. O seu plano, o seu projeto sai de maneira frustrante, porque ele não imaginava que o Senhor, o dono da igreja, iria aparecer para ele naquele exato momento. Repare que aqui eu deixei marcado, glória a Deus, Saulo de Tarso é descrito como uma fera selvagem. Saulo foi desenhado, foi comparado com um bicho para que estava pronto para devorar a sua presa. Repare você, um desses canais da internet que a gente gosta de estar assistindo, falando sobre o mundo animal. Repare que um animal, quando ele sai para caça, principalmente o leão, ele sai para devorar a sua presa. Ele sai com o seu propósito para que venha a ser cumprido. Ele sai na caça para se alimentar, ele vê a caça, ele rodeia a caça, ele espera a hora certa para caçar, mas ele não volta para casa desiludido ou sem a sua caça na qual ele saiu para caçar. Paulo era assim. Paulo, quando ele saiu de Jerusalém a caminho de Damasco, ele saiu para caça. Ele saiu para satisfazer a tua fome, como se fosse um animal louco para devorar alguma coisa, pronto para comer, para satisfazer a sua fome. E esse homem desce a caminho de Damasco com essa intenção. Ele era um perseguido implacável. Ele estava determinado a banir o cristianismo da face da terra. Ele não podia aceitar que um nazareno, um homem de Nazaré, crucificado como criminoso, pudesse ser o Messias prometido de Deus. Então ele não concordou com aquele ato, ele não concordou com aquela notícia que Jesus, aquele homem de Nazaré que foi crucificado no madeiro, poderia ser o Filho de Deus. Ele não imaginava que aquele homem era o Filho de Deus. Para ele acreditar naquela tese, não tinha espaço diante da sua sabedoria. Ele não aceitou aquilo. Ele não podia crer que uma pessoa pregada na cruz, consequentemente considerada pecadora e maldita, pudesse ser o Salvador do mundo. Ele não imaginava. Porque todas as pessoas que iriam até a cruz eram pessoas malfeitoras. Repare, ao lado de Jesus está dois ladrões. Um inocente, um chamado Filho de Deus, um tal Messias que era esperado desde Gênesis até os dias de Jesus. O povo, quando todo mundo pensava que o Messias ia nascer num palácio, seria um filho de um rei majestoso, aquela coisa humana, aquela coisa carnal que nós conhecemos, ninguém deu crédito para o nascimento do Filho de Deus chamado Messias. Então Paulo diz: um camarada que foi no madeiro, crucificado com dois ladrões, esse é o Filho de Deus que as Escrituras estão dizendo para nós.
Para ele não achou espaço na mente dele. Para ele era mais um ladrão, igual os dois que estavam um em cada lado. Mas esse homem, Paulo mesmo dá esse testemunho perante o rei Agripa. No capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, ele conta a mesma história do capítulo 9, mas a profecia na vida dele se cumpre, porque você pegar a Bíblia, você vai ver aqui, ó, no versículo de número 10 do capítulo 9, ele diz assim, ó: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O versículo 11 ele diz assim: e o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho visto muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Repare, gentios e reis. No capítulo 22, Saulo, que já não é mais Saulo, já se converteu, chamado Paulo, ele está perante o rei Agripa. A profecia, então, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, começa a se cumprir na vida desse homem. Que ele era um instrumento, era um vaso escolhido de Deus para pregar para os gentios, para os reis e para toda Israel. Esse homem está no capítulo 22 pregando para o rei Agripa. Ele está falando com o rei. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar. Ele estava contando para o rei, falou: ó rei, eu castiguei o povo de Deus. Eu fazia eles blasfemarem o nome do Deus que ele estava servindo. Mas ele se converteu no capítulo 2. No capítulo 2 o camarada já é um missionário, já está implantando igrejas. No capítulo 22 a obra foi completa na vida dele. Ele diz aqui ainda: e demasiadamente enfurecido contra ele mesmo, por cidades estranhas o perseguia. Repare, Paulo ele andava não só em Damasco, mas por toda a província ao redor de Jerusalém, para prender e matar os cristãos que ali estavam. Embora nós vimos no capítulo 8 que ele matou apedrejado a Estevão, mas o tema principal da morte dos cristãos, o fator, o símbolo da morte de Saulo contra a igreja do Senhor é Estevão. Porque Estevão era o personagem mais conhecido. Estevão era um dos diáconos da igreja que foi separado, que foi escolhido no capítulo 6 de Atos. Ali houve instituições para a casa de Deus, diáconos, levitas, profetas, pregadores. E ali Estevão foi escolhido para ser um diácono na casa de Deus. E ali Estevão é apedrejado a mando de Saulo. Só que Saulo não só matou Estevão, só que Estevão era o mais conhecido da história da igreja, que foi morto pela mão desse homem. Isso está relatado no capítulo 26, no versículo 11 de Atos. Paulo estava por detrás do apedrejamento de Estevão. Ele mesmo testemunha quando se derramou o sangue de Estevão. A tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes do que eu os matava. Olha, no capítulo 22 de Atos, e o versículo de número 20, ele diz severadamente que quando ele derramou o sangue de Estevão, ele testemunhou e também estava presente, ele consentia nisso, até guardava as vestimentas daqueles que iam sendo mortos. Quando ele diz que ele guardavam vestes dos que o matavam, ele está falando no plural. Ele não só matou Estevão, Estevão só foi um personagem mais conhecido de todas as mortes que esse homem causou. Esse homem descia em cidade em cidade, ele matava, ele prendia, ele fazia os crentes da época dele a blasfemar, a negar o Cristo que ele estava servindo. Essa era a missão desse homem. Se alguém não fizesse o que ele mandasse, ele matava e executava.
Ele dava o direito de você escolher. Ou você blasfema o nome dele, ou então eu vou te matar. E os não convertidos daquela época blasfemavam o nome dele. Mas os convertidos preferiam a morte. Tamanha grandeza e a barbaridade que esse homem cometia. A igreja de Jerusalém foi durante um bom tempo perseguida. E muitos cristãos fugiam pregando o evangelho. Alguns deles foram parar em Damasco. Repare, quando o cerco começou em Jerusalém, a igreja dispersou. Cada um foi para um lado. E aquele que cada um descia para um lado do canto do país, daquela região, eles iam pregando o evangelho e ia fazendo discípulo. E a igreja naquela época era reunida nas casas. Então Saulo, ele desceu até a cidade de Damasco, porque ali tinha uma igreja. Não era um templo grande, formoso, belo, bonito, não. A igreja era na casa de Judas. A igreja se reunia naquela casa. E quem era o pastor era o profeta Ananias. E Ananias recebeu uma visão desse homem que estava descendo lá fazer mal para a igreja. Só que Deus naquele dia resolveu dar um basta. Deus resolveu mudar a sorte desse homem. Deus resolveu mudar a história e o percurso desse homem. Agora Paulo, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, se põe a ir a Damasco para manietar, prender, arrastar, presos para levar em Jerusalém aqueles que confessavam o nome de Cristo. Ele queria destruir os crentes em Jerusalém, por isso os caçava por toda parte para trazê-los de volta a Jerusalém e exterminá-lo. Repare, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A Bíblia diz que Paulo queria destruir os crentes em Jerusalém, por isso os caçava por toda parte. E ele, quando ele caçava, ele levava de volta preso até Jerusalém para exterminá-lo. Isso está relatado na Bíblia, nos livros de Atos. Repare que Paulo, quando ele saía para pregar, para prender os cristãos, e quando ele se invocava em matar, sabe o que ele fazia? Ele levava os crentes daquela época até o jardim da tumba, onde Jesus foi sepultado. E ali Saulo mexia com o psicológico humano da pessoa. Ele dizia: ou você nega o Cristo que ali foi enterrado, ou então eu vou executar você na frente do túmulo dele. Esse homem, tamanha barbaridade que esse homem fazia com a igreja na época, há 2000 anos atrás. Esse homem é conhecido pelos historiadores como uma fera selvagem, um bicho. Na linhagem de Paulo, os crentes de Damasco eram exterminador. Os crentes se recuaram. Repare que quando Ananias recebe uma visão, que ele está numa rua chamada direita, na casa de Judas, onde a igreja se reunia, Ananias fala: Senhor, mas eu tenho visto que esse homem tem feito grande mal para a sua igreja, ou para todos aqueles que invocam o teu santo nome. Ananias sabia que ele desceu lá para terminar, acabar com a igreja, fechar aquela igreja, matar os cristãos, prender os crentes que ali estavam. E Ananias fica receado com isso. Só que quem aparece para Ananias foi o próprio Cristo, que apareceu para Saulo no meio do caminho de Damasco. Então Ananias se revestiu de unção e poder do Espírito Santo de Deus e foi até a casa. E ali Ananias é impedido pelo Espírito Santo de Deus para colocar as mãos sobre a cabeça daquele homem, a orar pela vida dele. Quando o homem de Deus ora pela vida de uma pessoa, Deus muda a sorte daquela pessoa. Saulo chegou até a casa cego. Quando o profeta colocou as mãos sobre a cabeça dele, as escamas dos olhos deles caíram. E aquele homem começou a enxergar. Aquele homem andava cego espiritualmente. Aquele homem não tinha visão espiritualmente. A visão que ele tinha era terrena, era carnal. Mas quando Cristo apareceu para ele,
Cristo quis mostrar para ele que ele era o dono da igreja e que essas pessoas também, assassinos, essas pessoas drogadas, todo tipo de pessoas que estão cometendo qualquer tipo de pecado, são importantes para Deus, têm valor para Deus. Jesus morreu não só por nós, que hoje estamos aqui, mas também Cristo morreu pelas vidas deles. Repare que tinha um ladrão do lado e um ladrão do outro. O ladrão que estava à sua direita se arrepende. E ele disse: lembra-te de mim quando entrarem na tua casa ou no teu paraíso. E Cristo olha para aquele homem e disse para ele que esta noite mesmo você estará comigo no paraíso. Repare que Cristo não só morreu pela sua igreja, mas morreu por todos aqueles que vêm pecando. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. O pastor disse aqui: nós cometemos pecado. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Mas o importante que eu e você é que nós fomos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que foi purificar os nossos pecados. Hoje nós não vivemos mais pecando outrora como nós pecávamos. Hoje, se nós pecarmos, nós logo se arrependemos pelaquilo que nós falamos ou pela atitude que nós tomamos. Há um temor de Deus dentro do meu e do seu coração. Já para as pessoas do mundo que ainda não tiveram esse encontro, para elas tanto faz. Elas nem dizem, elas nem sabem o que elas estão falando. Mas quando eu e você pecamos, nós sabemos que nós pecamos. E logo em seguida nós dobramos nosso joelho e confessamos diante do Cordeiro o nosso pecado. Mas repare, Paulo era um monstro, acelerado, um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, um tormento na vida dos crentes primitivos da sua época. Essa expressão respirando ódio, respirando ameaças e mortes, em Atos 9:1 que nós lemos, era uma alusão do bufar dos animais. É como o animal ringisse, pronto para atacar a sua presa. Paulo respirava ódio. Ele encontrasse homem e mulher no meio do seu caminho, ele não tinha dó, ele não tinha piedade. Ele saiu para aquilo que ele saiu para fazer. Ele não saiu para dizer: ó crentinho bonitinho, ó crentinha bonitinha. Não, ele saiu para matar, para prender, para maltratar, para judiar. Só que Deus tinha um plano na vida daquele homem. Quantas vezes você foi maltratado? Quantas vezes você e eu fomos judiados por pessoas não sendo agressivos fisicamente, mas verbalmente? Quantas vezes as pessoas me chamaram de crentinho? Eu lembro que quando eu me converti, quando eu cheguei na roda dos meus amigos, outrora quando eu andava com eles, eu falei assim: agora eu não posso beber, agora eu não posso fumar, porque eu fui limpo, fui liberto pelo Espírito Santo de Deus. Eles zombaram de mim, dizendo assim: vamos ver até onde você vai chegar. Não dou uma semana, o outro diz: eu não dou um mês para ele, o outro não dou 3 meses para ele. Pela honra e glória do Senhor, já vai fazer 8 anos que eu estou nesse caminho. Glória a Deus. Mas eu tive que passar por isso. Aquelas pessoas faziam piada, mas elas respiravam ódio de mim. Porque a luz do Espírito Santo de Deus estava movendo na minha vida e estava incomodando as trevas. Sabe por que as pessoas são assim com nós? Porque eles veem a luz do Espírito Santo brilhando na sua vida. É por isso que ele começa a querer questionar alguma coisa de você, que a sua roupa não está combinando, o seu cabelo é feio, o seu sapato é horrível. Não é nada disso. O que eles estão vendo é o Espírito Santo de Deus brilhando na sua vida. Glória a Deus. Eles veem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz, ou a luz com as trevas. Se a pessoa não sabe que você é servo de Deus, sabe que você vive para Deus, sabe que você vive em prol do reino dele, e ela começa a achar defeito na sua vida, não é na sua vida que ela está achando defeito, ela está vendo o Espírito Santo brilhando na sua vida. Mas aqui Paulo parecia um animal selvagem do que um homem. Em suas próprias palavras, ele estava demasiadamente enfurecido. Saulo de Tarso era um caçador implacável.
Paulo não se contentou apenas em perseguir os cristãos em Jerusalém. Os caçava por todas as cidades estranhas, a Bíblia diz. Ele não somente desceu a caminho de Damasco, mas em toda a província, em toda a região ali ele descia, ele ia, ele queria prender, ele queria matar. A raiva dele, o ódio dele, a missão dele era essa. Agora escoltado por um grupo de soldados do Sinédrio, ele marchou em direção a Damasco, que é a capital da Síria, para prender os cristãos e levá-los, manietá-los para Jerusalém. O seu propósito em prender os cristãos em Damasco era trazer em Jerusalém e puni-los exatamente no local onde eles afirmavam que Jesus havia ressuscitado. Atos 22, versículo 5. A missão dele era essa. Prendia e levava até onde o Cristo ressuscitou, da onde ele removeu aquela pedra, da onde ele saiu do sepulcro. É dali que Paulo fazia a sua maior execução. É ali que ele apedrejava. É ali que ele tinha prazer em matar os crentes. Tamanha barbaridade que esse homem cometeu. O seu ódio, na verdade, não era propriamente contra os cristãos, mas contra Cristo. Ele testemunha ao rei Agripa: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Atos 26, 9. Escrevendo ao seu filho Timóteo, Paulo testemunha em Atos 1,13, dizendo: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente da igreja. Paulo ele fala para o seu filho que ele estava instruindo na fé depois da sua conversão: olha Timóteo, eu era blasfemo, eu era perseguidor da igreja, Timóteo. Eu fazia isso, Timóteo. Mas hoje a graça de Deus me alcançou, Timóteo. Hoje eu sou uma nova criatura, Timóteo. Hoje eu estou em Cristo. As coisas velhas, Timóteo, já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Se você parar e fazer um check-up na sua vida, você vai ver outrora, quando você ainda não conhecia Cristo, quando a luz não brilhou no meio do seu caminho. Hoje você vai ver, não sei o tempo que você está nesse caminho, mas olha quantas coisas novas aconteceram de lá para cá. Quantas coisas boas o seu Cristo te ofereceu. Volta um pouquinho para trás e você vai ver. Antes da luz não ter aparecido no meio do meu caminho, do seu caminho, quem nós éramos, o que nós fazíamos. E hoje você foi escolhido como um vaso eleito do Senhor. Sabe por que a luz apareceu para você? Sabe por que você está aqui hoje juntamente comigo? Porque a luz também apareceu para mim e para você no meio do caminho. E a voz que falava divina com nós, que era o Espírito Santo de Deus, ele disse para mim e para você: eles são vasos escolhidos meus. Você não foi escolhido por um sorteio. Vamos fazer um sorteio aqui, aquele que sair, saiu. Não. Deus te escolheu antes da fundação desse mundo. Glória. Esse homem que nós estamos falando aqui, esse tremendo assassino, esse tremenda fera selvagem aqui, este homem que nós estamos falando aqui, Deus tem um plano na vida dele. Deus tem um projeto na vida dele. Deus queria mudar a sua vida. Foi exatamente o que Deus fez comigo e você, que Deus fez com esse homem. E agora aqui, para nós finalizar a última parte aqui, separei, é que Saulo de Tarso, ele era um malfeitor impiedoso. O zelo sem entendimento pode levar um homem a fazer loucuras. Paulo atacou furiosamente os cristãos. Ananias disse ao Senhor acerca dele: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Atos 9, 13 e 14. Eu vou finalizar aqui, só para você ter uma noção.
Paulo, furiosamente, ele desce a Damasco para atacar os cristãos que ali estavam. O Senhor aparece para Ananias, e Ananias fala para ele: Senhor, de muito eu tenho ouvido falar deste homem. Quantos males ele fez para a sua igreja e para os cristãos. Deus disse para ele: Jerusalém é para que ele trouxe autorização dos principais sacerdotes do Sinédrio. Repare que Paulo, quando ele saía para caçar, ele não saía na sua própria ambição. Ele saía com cartas de autorização. Ele tinha autoridade, ele tinha respaldo. Ele não saía porque ele falava assim: não deixe comigo que eu vou não fazer tudo em meu nome. Não. Ele fazia, mas tinha pessoas por detrás dele. E essas pessoas eram os chefes, os sacerdotes, os religiosos, aqueles que diziam conhecer a Deus. Mas repare para mim finalizar, para você entender uma coisa. Esse homem, não sei na sua tradução do capítulo 9, mas na minha tradução aqui, no versículo de número 2, no versículo de número 2 do capítulo 9, ele diz assim, ó: pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de que maneira, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar presos para Jerusalém. Na minha Bíblia está escrito cartas, não sei na sua. A carta, ela representava a autorização dos sacerdotes. A carta era um documento que você tinha que prestar para quem quer que fosse, que você tinha poder e autoridade em cima daquilo que você estava fazendo. Repare que esse homem carregava, lembra, só para me finalizar, lembra de Neemias quando ele foi reconstruir o muro? Ele pediu para o rei Artaxerxes, ele pediu permissão para o rei, o rei falou assim: pode ir. Antes de você ir, leve essa carta, aonde você passar você apresenta, porque lá eles vão te ajudar. Ele tinha uma carta de autorização para reconstruir os muros e para obter o material que ele precisava. Saulo tinha cartas para matar, prender e devastar a igreja, ou seja, destruir a igreja, acabar com a igreja. Ele tinha cartas de autorização. E pare, esse homem que recebia cartas para matar vidas, hoje esse homem escreve 13 cartas para restaurar, cuidar e edificar vidas. São 13 cartas, só no Novo Testamento. Era para ser muito mais cartas direcionadas para as igrejas. Só que o que está relatado aqui é o suficiente para nós. Repare que ele precisava de cartas permissivas para matar, prender e matar os cristãos. Hoje, Paulo, ele escrevia carta alertando as igrejas dos falsos profetas. Ele envia cartas dizendo o fruto da carne, o fruto do Espírito. Esse homem que outrora escrevia carta para matar e prender, hoje esse homem escreve cartas para edificar a igreja do Senhor. Repare que os papéis se inverteram. A carta que ele pegava para trazer morte, hoje a carta dele é para gerar vida. Glória a Deus. Se você pegar Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, se você pegar 1º e 2º Timóteo, se você pegar Tito e Filemão, você vai ler as cartas que esse homem escreveu, que hoje ela serve como monumento da minha e da sua fé, de esperança no Cristo que eu e você servimos. Essas cartas que esse homem escreve hoje, não é mais para matar, não é mais para prender nós, mas é para trazer vida, irmão, é para trazer paz, é para trazer a bênção de vida do céu, é para trazer o renovo, é para trazer a esperança de volta na nossa vida. As coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo. Hoje, se você quiser
se você quer ser renovado, hoje se você quer converter uma pessoa para o reino de Deus, é só você apresentar as cartas do Evangelho que Paulo também escreveu, porque ela faz uma somatória de todo o livro da Bíblia, aonde Cristo mandou, através do teu Santo Espírito, os homens de Deus escrevê-lo. Porque a Bíblia não foi invenção do homem, mas foi uma coisa divina para o homem. Outrora o homem escrevia a carta para matar e prender. A carta divina é a carta para trazer vida, para trazer amor, para trazer paz, para trazer justiça. Hoje nós não somos perseguidos, não somos açoitados e não somos presos e nem passamos a ser condenados pela morte. Porque a Bíblia diz para nós: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E quem foi que escreveu esse texto? Quem foi que escreveu esse livro? Era o mesmo que tinha carta para matar e prender. Hoje ele diz: eu e você temos uma pátria no céu nos esperando, temos um lar nos aguardando, a morte não pode nos vencer. Cristo apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, apareceu para João, apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, mas a mim, que sou nascido em fora de tempo, Ele também apareceu para mim. Você nasceu fora de tempo, mas Ele também apareceu para mim e para você. E Ele apareceu para trazer essa paz, essa esperança, essa crença que você tem que Ele é capaz de fazer o que está acontecendo na sua vida se reverter. Eu creio no Cristo que eu sirvo. Eu creio que Deus pode fazer um milagre igual Ele fez na vida desse homem. Repare que para Deus não tem causa perdida. Repare que para Deus não tem causa perdida. Qual é o problema que você e eu estamos enfrentando? Qual é o gigante que tem se levantado contra a nossa vida? Repare que Paulo era uma fera selvagem. Repare que esse homem era um assassino. E ainda não era um qualquer assassino, era um assassino de cristão. Ele não estava mexendo com a igreja, ele estava mexendo com o dono da igreja. Quem é a pessoa que você fala que não tem mais jeito? Quem é a pessoa que você diz que esse não dá mais? Para Deus dá sim. Paulo era um caso perdido para os homens, mas para Deus era um vaso escolhido. Essa pessoa, talvez que você queira que conheça o Cristo que você conhece, talvez você fale, é um caso perdido, mas para Deus não é. Possível para nós, mas impossível para Ele. Vamos se colocar em pé para nós orarmos. Glória a Deus. Eu estou enfrentando muita diversidade. Muitos gigantes têm se levantado no meu caminho. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas eu sou muito mais do que vencedor. Você é muito mais do que vencedor. O segredo é nós perseverarmos e acreditarmos no Cristo que nós servimos. Eu sei que vocês têm pedidos de oração aqui, eu também tenho orado por vocês, mas eu também quero colocar o meu pedido de oração aqui. Eu quero que vocês também orem pela luta que eu estou enfrentando. Porque quarta-feira eu preguei uma mensagem que não foi muito conveniente, mas eu sabia do que eu estava falando. E a mensagem que eu preguei na quarta-feira foi que mente vazia se torna perigosa. Uma mente vazia de Deus, ela se torna vulnerável para um ataque do nosso adversário. E eu falei sobre a vida de Davi quando ele era para estar numa batalha, para estar numa guerra, para estar num culto. E Davi não quis ir, quis ficar descansando em casa e mandou seu amigo, seu companheiro chamado Joabe em seu lugar.
quando ele fica em casa, ele sai dar uma volta pelo terraço da sua casa, do seu palácio, e logo ele tem visão sobre os quintais dos vizinhos que ali estavam morando em sua volta. E ali ele vê uma mulher tomando banho. E a sua mente, que era para estar numa batalha, sua mente está vaga. Começa a desejar o pecado. Começa a desejar coisas que não era para o homem e para a mulher de Deus desejar. E ali aquele homem cai, peca. O pecado trouxe uma consequência muito grave. No dia seguinte, pastor Paulo, na quinta-feira, minha mãe foi numa festa na escola da minha sobrinha, da netinha dela, e lá ela encontrou uma irmã que congrega na comunhão plena na igreja, lá no bairro de Mesquita. E essa irmã falou para minha mãe: e aí, irmã, tudo bem? A paz? Como que está o trabalho? Como que está a igreja? Minha mãe falou assim: está uma benção, graças a Deus, nós estamos caminhando com o nosso Cristo. Falou assim: irmã, lá na minha igreja só Deus na causa. Mas por quê? Ela falou assim: irmã, nosso pastor lá caiu em adultério. Nosso pastor lá foi trabalhar numa casa noturna. Esse homem foi trabalhar de segurança num clube da cidade. A hora que ele menos esperou, porque para trabalhar de noite num clube, você tem que deixar o culto de lado. Esse homem deixou a sua batalha de lado, a sua guerra de lado, e foi trabalhar. Mal ele sabia que o diabo tinha armado uma cilada para ele. Mente vazia. Não discerniu. No primeiro dia de trabalho, a ideologia dele foi que ele ia pregar para aquelas pessoas se converter para Cristo. Ia fazer um evangelismo lá dentro. Repare, ali não é um lugar de fazer evangelismo. É um clube, é o arraial do filisteu, é o arraial do inimigo. No segundo dia de trabalho, as mulheres começaram a dar em cima dele. No terceiro dia de trabalho, ele já estava saindo com as painelas, bebendo e fumando. E a casa de Deus e as suas ovelhas sem direção, se perdendo uma por uma. Dar para você ficar na casa de Deus. Aqui é o melhor lugar. Aqui não tem protesto, aqui não tem manifestação, aqui só tem manifestação do Espírito Santo de Deus. A pessoa que quer manifestar aqui é somente o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aqui é o melhor lugar. Aqui é o melhor lugar. Agradecer a Deus em oração. Senhor, bendito Deus eterno Pai, te agradeço pela humilde igreja, Senhor, por esses irmãos, Senhor, que têm compaixão na vida deles, ó meu Pai, e que te busca, Senhor, em todo o tempo. Pai, peço que o Senhor conceda as bênçãos que o Senhor prometeu sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Porque assim como o Senhor disse, este é a paz escolhido meu, eu creio que cada um de vocês tem um propósito e uma promessa de Deus para ser cumprida na sua vida. Entregue teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele vai fazer por você. Senhor, que nessa noite as tuas palavras possam surtir efeito na minha vida. Senhor, que falava mal da tua casa, mal dos teus filhos, Senhor, a tua luz apareceu no meu caminho e eu se tornei semelhante à tua imagem, Senhor.
envolva, Senhor, com a tua glória. Nós cantamos e acreditamos que nós temos valor. O teu Santo Espírito se move em nós, meu Pai. Nós iremos valorizar, sabe por quê? Porque nós ajuntamos tesouro até na tua glória, no teu reino. Nós somos um ser, nós somos alguém. Nós temos valor. Porque o Cristo que nós servimos nos concedeu esse valor magnífico. Pai, que nessa noite a tua glória desça sobre cada vida, Senhor. Que nessa noite os teus filhos, ó meu Pai, continue brilhando a chama do teu Espírito sobre a vida deles. Todos aqueles que tentarem se levantar contra a vida deles, Senhor, saiba que primeiro está se levantando contra ti, meu Pai. Nós temos amado o selo da tua promessa, Senhor. E somos benditos porque bendito é o Senhor que nos chamou. Bem-aventurados somos nós. Bem-aventurados somos nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu agradeço pela sua oportunidade e libero a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória, meu Pai. Eu digo amém, passando para o pastor Paulo. Em nome de Jesus. É o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, Senhor, diante da tua presença, por isso diante dele nos prostramos. Diga, queremos clamar com você, Senhor. Levanta suas mãos ainda de Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer nessa noite, Senhor. Nos ajuda assim através das nossas vidas. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Gostaria que você começasse a agradecer ao Senhor. Mais um dia nós podemos estar na presença dEle. Agradecer ao Senhor por esse momento de adoração na presença dEle. Abra sua boca com teu coração agradecido e pode falar com o Senhor, meu Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por mais um dia. E muito mais que isso, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Deus, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Nós deitamos, nós dormimos, mas nós acordamos porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, Deus, por cada uma dessas vidas que estão aqui, Pai, nessa noite, que vieram, Deus, não por outro motivo, mas para adorar o teu nome. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, Pai Santo, algo que só o Senhor podia fazer, e hoje nós podemos contemplar a tua glória, hoje nós podemos contemplar, Deus, a tua presença, por uma vida, Deus, que tem seus nomes apresentados, Pai, aqui em oração, e
estar aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estenda a tua mão poderosa, Deus, sobre cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Agradeça a Ele, amado. E agradecer-te por toda em nossas vidas.